Isaías 40, do 27 ao 31, que fala assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe e nunca ouviu falar? O Senhor é um Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem se fadiga, ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansa. Amém, Jesus. Vamos orar? Deus poderoso, bendito é o teu nome. Obrigada, Jesus, por essa atmosfera de adoração, porque nós sentimos a tua presença nesse lugar. Pai, nós queremos render a ti o nosso culto de adoração, de louvor, buscar a tua presença, entregando a ti as nossas vidas. Dizemos que não somos nada, não sabemos nada, porque tudo que somos, tudo que temos vem de ti. Por isso, seja o Senhor nesse lugar. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude a caminhar sempre na tua presença, com coração quebrantado e ensinável, porque isso é que agrada ao Senhor. Amém, amém. A temática da nossa conferência esse ano é Enquanto Esperamos. E a grande pergunta é, não só o que temos esperado, mas como temos esperado. Todos nós esperamos, alguma coisa. Todos nós, com certeza, temos alguns projetos que estamos guardados. Em todo momento da nossa vida, nós estamos esperando coisas, esperando realização de sonhos. Mas o que nós fazemos enquanto esperamos? Quando mais novos, nós esperamos crescer, para nos tornar independentes. Depois queremos fazer um vestibular para entrar na faculdade. Depois pensamos em escolher aquela ou aquele com quem vamos casar. Depois a gente fica esperando o filho tão amado, tão querido. Às vezes nós estamos esperando no âmbito profissional, uma promoção, um emprego melhor. Podemos estar esperando, viver o nosso chamado ministerial, ou esperando a realização de um sonho pessoal, como fazer uma viagem, comprar a casa própria. Nós estamos sempre esperando. Talvez alguns aqui estejam esperando até mesmo o seu milagre ou uma cura. Porque na nossa vida, nós estamos sempre esperando. Ontem a pastora Adriana falou sobre isso, do nosso tempo de espera. E nesse tempo de espera, a gente passa por tanta coisa. Independente de qual fase você esteja vivendo, estamos sempre esperando alguma coisa. Amém? A espera traz expectativa. E a espera de longo prazo e espera de curto prazo. No começo do ano, eu fui fazer uma viagem muito longa, 14 horas de viagem. Pensa no meu coração, a expectativa, eu vou aguentar, no avião, meu Deus. Mas assim, sabe, aí eu nem acreditava, no começo eu falei, essa viagem não vai dar certo, não vou mesmo. Mas depois, quando chegou o dia, aquela expectativa que eu vi que estava virando uma realidade foi muito boa. 14 horas pode parecer pouco, Depende. As nossas esperas a longo prazo, para as mulheres, 9 meses esperando o bebê. No final a gente está tão cansada, gente. A gente não tem mais como dormir, sentar, nada. Tudo é incômodo, tudo traz para a gente desconforto.
Aí se você disser para uma pessoa dessa, você tem 14 horas, vai ser muito ou vai ser pouco? Vai ser pouco, né? Aí você faz um vestibular, você entra na faculdade, aí você pensa, 5 anos para eu me formar. E se for medicina, vai muito mais, né? Eu tenho um irmão que ele é pediatra, meu Deus, ele tentou vestibular 6 vezes, mas passou. Passou. Aí a gente ficava sempre todo ano, é esse ano. E não ia. E ele fazia tudo quanto era coisa, dormia com os pés na bacia de água para estudar e fazia um monte de mandinga, brincadeira. Esse ano eu passo. Aí não passava, aí vinha a decepção, mas no próximo ano eu passo. E assim foi. Foram 6 tentativas, na 6ª ele passou, glória a Deus. A espera nos traz expectativa. Nesse momento, devemos aplicar a nossa fé. Afinal, como está escrito em Hebreus 11:1, que diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? A fé na promessa de Deus, fé nas promessas de Deus, nos capacita a resistir os dias difíceis. Gostaria que você falasse isso para alguém do seu lado, né? Que a fé nas promessas de Deus nos capacita para resistir os dias difíceis. Todos nós temos dias difíceis, com certeza, né? O pastor Luciano, ele costuma falar assim, todo mundo vai ter problema. Se não teve ainda, vai ter. Aí ele diz, eu vou virar para o outro lado para dizer que todos vão ter problema. Todos nós temos problema. E a questão, primeiro ponto que eu quero trazer aqui, que eu quero compartilhar aqui com vocês é, em que esperamos? Em que esperamos? Se podemos esperar no Senhor, porque lá do capítulo 40, no versículo 31, fala assim, aqueles que esperam no Senhor. E se podemos esperar no Senhor, nós podemos também esperar em outras coisas ou esperar em alguém, não é verdade? Mas quando nós depositamos a nossa confiança em outra coisa ou em outro lugar, a gente perde o foco e a gente perde a conexão com Deus. A nossa fé ela tem que estar depositada no Senhor. E quando saímos deste lugar, uma expectativa saudável muda para um outro contexto, muda para o extremo, muda para um lugar de ansiedade. Aquilo que estamos esperando talvez fique até mais difícil. E aí, a ansiedade é uma forma que vem enfermar o nosso corpo. Porque o que é a ansiedade? É uma preocupação. Uma preocupação. E isso, eu digo por exemplo, né? Eu tenho muitas amigas, e tinha meu filho também, minhas filhas. A expectativa é uma coisa, a preocupação, a ansiedade é outra. Aí um filho está demorando a chegar. Aquele que está ansioso, ele não pensa, ele parou para tomar um café, encontrou um amigo, né? Foi jantar. Não. A ansiedade, ela traz assim, aconteceu alguma coisa, o carro bateu, ele foi sequestrado. A ansiedade, ela nunca traz coisa boa. E aí você fica, olha, a tua mente você fica conjecturando o que aconteceu, por que é que não chegou, dá 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, meu Deus. Então o ansioso, ele sofre, né? Aí vem aquela frase maravilhosa que diz, o famoso sofrer por antecipação. Quantos aqui sofrem por antecipação? Né? Ninguém sofre. Mas a Bíblia ensina, ela traz um versículo lá em Filipenses 4:6 que diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentei os seus pedidos a Deus. Amados,
Quando nós estamos ansiosos, a única coisa a fazer é orar, orar e orar. Entregar para Deus. Você entrega um filho para Deus, você entrega o marido para Deus, você entrega a sua família para Deus, porque eu garanto a você, por mais recursos que você tenha, por mais sabedoria que você tenha, Ele vai cuidar melhor do que você. Isso é certo. Amém? O medo, a angústia, a preocupação sempre vão existir, pois nós somos seres humanos limitados. E existe um lugar em Deus que podemos depositar as nossas vulnerabilidades. E quando você deposita isso em Deus, você com certeza você é fortalecido. Eu gosto de uma frase do Martim Lutero que ele fala o seguinte: ele diz que o passarinho, ele pode voar, né, na sua cabeça. Você não pode impedir que ele voe na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho no teu cabelo. Não é verdade? Então a ansiedade vai vir, porque todos nós passamos por isso. Lá em Isaías 26, 3 e 4, gente, é difícil a gente estar aqui. Lá em Isaías 26, 3 e 4 diz: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Aleluia, aleluia. Ele é uma rocha indestrutível. O nosso Deus é uma rocha indestrutível. Você sabe o que é isso? Gente, quando eu penso nisso, quando eu leio a palavra de Deus e cheia de promessas dele, eu gosto muito do Salmo 121, quando o salmista fala assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Mas ele começa, diz que ele não dorme, mas no versículo seguinte ele diz: ele não dormita, ou ele não cochila. Ele sabe do que você precisa em todo o tempo. Ele conhece o nosso coração. Por isso que ele diz que o sacrifício agradável a ele é um coração ensinável, um espírito quebrantado. Esse é o nosso Deus. Essa rocha eterna que cuida de nós. Nós que confiamos nele. E eu acredito que vocês estão aqui porque vocês confiam em Deus. No sábado você podia estar no parque, você podia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui porque você confia em Deus. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é como esperamos. Como você tem esperado a sua promessa? Ansioso? Expectativa? Está demorando? Vai demorar? Não estou ouvindo nada? Não estou sentindo nada? Como você tem esperado? A partir do momento que decidimos esperar no Senhor, as nossas forças são renovadas. E com essas forças renovadas, podemos voar, correr ou andar, como fala o versículo. No capítulo 40, né, de Isaías, no versículo 31, ele fala assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O que é o voar? Talvez você seja, né? Você esteja aqui e você seja aquela pessoa cheia de fé. Os famosos aleluiados. Nós temos aleluiado aqui, gente? Glória a Deus, aleluia. 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 E quando voamos, conseguimos ver as coisas de cima, do alto. Aleluia. A nossa vida é feita de altos e baixos, né? Às vezes nós estamos no alto da montanha, mas às vezes nós estamos no vale. Mas quando nós estamos no vale, o que vemos à nossa frente é obstáculo. Às vezes uma montanha, às vezes um monte. E às vezes, dependendo da nossa ansiedade, é só um montinho de terra, mas a gente vê como um gigante. É verdade? Mas quando nós estamos no alto,
nós podemos ver de cima. Eu estou aqui, eu estou vendo todo mundo de cima. Tudo bem que eu não enxergo, né? Não vejo o rosto de ninguém, mas eu sei que vocês estão aí. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Por isso que eu nem dirijo mais, né? Porque eu não tenho essa visão aqui, velho, dirigindo, você sabe o perigo, né? Você sabe o perigo. Mas se conseguirmos voar como a águia, iremos mudar essa perspectiva. Veremos de outro ângulo, de cima. É possível enxergar o que vem após a montanha. E muitas vezes, após aquela montanha, está a nossa promessa. Ao avistarmos nossas promessas, do alto a nossa visão, ela é ampliada. Aqui, ó, tô vendo que tem gente, glória a Deus, a nossa visão é ampliada do alto. Eu posso enxergar os vales, eu posso enxergar minhas promessas e eu posso mirar e correr até elas, tomar posse daquilo que Deus me deu. Toma posse daquilo que o Senhor determinou para você. Nosso Deus é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Eu digo, eu sou muito abençoada pela minha igreja, pelos meus pastores. Se um dia alguém ouvir eu reclamar da minha igreja, pode me bater na cabeça. Porque eu sou muito abençoada. E isso é muito importante, gente. Desde o momento que eu comecei a ser uma intercessora, o meu projeto sempre foi orar pelas autoridades, não só as autoridades eclesiásticas, mas também as autoridades civis e também pela igreja perseguida. Você que está aqui, você é porque é um intercessor. Então não cesse de orar. Não pare de orar. Eu apanho o Uber, né? E eu vejo o pessoal reclamando. Eu falo, não, só Jesus vai dar jeito. Nenhum homem vai dar jeito na nossa nação. Mas Deus vai, se você perseverar. Eu coloco o meu despertador para tocar 3 vezes por dia. Nessas 3 vezes do dia, meio-dia, 3 da tarde e 6 horas. Eu estou ali de joelho, eu estou em pé, de mão levantada, abençoando o meu Brasil. Porque eu creio. Aleluia. Eu creio que nós veremos dias melhores. Eu creio nas promessas que Deus tem para o Brasil. E eu sempre falo, o Brasil é uma terra que mana leite e mel. Então você pode não estar voando, mas você pode estar correndo. Aleluia. Talvez você não esteja conseguindo, né, dar aquele voo, tipo, oh, meu Deus, está demorando. E não consiga nem tirar os seus pés do chão. Mas nessa situação, você vai correr. Voar não é a sua possibilidade hoje, mas correr sim. Correr é a sua possibilidade hoje. E ao observarmos os corredores, né, os corredores profissionais, aqueles que correm longas distâncias, a gente pode observar como eles são perseverantes, resistentes, caminha, né? Tem aquela cadência, ele vai sempre no mesmo ritmo. Tem algum corredor aqui? Tem? Oh, glória, aleluia. O Marcelo. Cadê o Bertoldo? Não está aí? Então, esses profissionais, eles têm uma meta, né? E quando a gente olha para eles, eles correm no mesmo ritmo por um longo tempo. E isso, gente, é admirável, porque a resistência dele é tremenda. Os corredores aqui conhecem, né, o que é um PES. PES em uma corrida é o ritmo, o que marca o ritmo e a velocidade. Aqueles que gostam de percorrer uma distância específica, ele precisa ter o PES. Conhecer essa palavra, achei muito chique. Se eu fosse nova, eu ia até ser corredora para o pessoal me falar isso. Então, às vezes podemos estar esperando algo
já há alguns anos e mesmo assim conseguimos nos manter firme, correndo, mantendo o ritmo, sermos perseverantes, ser perseverante. Eu lembro que eu já contei isso aqui várias vezes, mas eu gosto de contar. Eu orei pelo meu marido 32 anos. Pensa na luta. Meu Deus, ele falava mesmo assim, meninas, povo de Deus, desculpa, gente. Desculpa, é porque eu estou sempre lá na reunião de oração. Ele falava sempre assim, meu negócio com Deus é outro. Eu sou assim com o Pai. Mas tu precisa aceitar Jesus. Não, eu tenho Jesus. Gente, 32 anos. Até que um dia ele aceitou Jesus e era um homem de Deus, era um evangelista, gente. Ele falava para quem ele encontrava de Jesus e graças a Deus ele foi um diácono aqui na casa. Então não desista se a tua espera está sendo longa, se você está esperando uma cura e você não está conseguindo ver, se você está esperando a volta do seu filho para casa e você olha e cada dia está pior. Eu lembro o meu filho muito novo, ele saiu de casa, ele foi para a Austrália, desculpa eu estar dando exemplo pessoal, e ele ia com a minha filha Denise, mas ia um bando de menina para ela cuidar. Eu falei, não, você não vai cuidar de ninguém, você é responsável por você. Aí ela desistiu, aí ele não foi para a Austrália, ele foi para Nova Zelândia, depois ela foi também, aí ela foi estudar inglês lá, e eu lembro que como a gente orava pelo meu filho se perdeu no mundo. Pensa um menino bonito, mas ele veio da Índia ao Brasil de chinelo de dedo. Os pés dele pareciam assim, sei lá. E eu olhava para ele, né? E ele veio, aí foi ficar um tempo no Tibete, aí chegou aqui, não podia usar sabonete, porque o sabonete estragava não sei o que lá, ele dava um monte de coisa. Sentava na mesa, comia com a mão. E eu só olhava para ele assim. A minha filha que está ali, ela está de prova. Ela falava, mãe, como é que você aguenta? Eu falei, filha, se eu for brigar com ele, eu vou afastar ele do Senhor. Pensa no bichinho. Aí pega aquela roupa assim, sabe? Parecia mesmo, sei lá o que é que ele parecia. E eu falava para ele, filho, como é que um menino tão bonito pode se transformar nisso? Eu sei que ele voltou, foi para lá de novo. E eu lembro que eu e a pastora Adriana, a gente, orava. Eles tinham um quartinho de oração lá, né, pastor? E a gente orava. E ela orava, e a gente orava, e eu chorava. Um dia eu falei para Deus, Senhor, só traz meu filho de volta quando ele estiver mudado, transformado. E assim Deus fez. Eu não estou contando o testemunho aqui, mas Deus mudou. E quando ele voltou para o Brasil, ele estava lindo, cabelo cortado, roupa limpinha, bonitinho, calçado, sabe? Comendo com garfo e faca. Não arrotando na mesa, porque ele arrotava. Aí ele olhava para mim assim, para ver se eu falava alguma coisa. Falava, filha, você é linda, eu amo você. E ele mudou, glória a Deus. Mas nós temos também o andar. Talvez você faça parte daquele que olha para si e diz, eu não consigo voar, eu não consigo correr, eu só consigo andar. Correr não é uma opção, mas andar sim. E vamos ser sinceros, que a maioria aqui, a grande maioria aqui, está caminhando, não é verdade? Não é verdade? Nós estamos caminhando, esperando as nossas promessas. Mas nós podemos nos alegrar, porque a promessa de Deus para nós é que aqueles que continuam a caminhar não desmaiarão no meio do caminho, mas renovarão as suas forças. O teólogo John Gill, ele disse o seguinte, alguns voam alto e habitam nas alturas, outros, embora não possam elevar-se nem voar tão rapidamente, são fortes o suficiente para correr sem se cansar. Outros ainda, embora não possam voar nem correr, podem andar sem se cansar, porque há provisão para todos. Independente
Se você está voando, se você está correndo, se você está caminhando, há provisão para você. Creia nisso, meus amados, creia nisso. E o terceiro ponto que eu quero falar é que é a grande espera. A grande espera. De todas as esperas pelas quais podemos passar, seja de um vestibular, de um emprego, de uma viagem, de um filho, a grande e a maior espera nossa é pela volta de Jesus. Essa deve ser a nossa espera. João 14, 1 e 3, ele fala, de 1 a 3, ele fala assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Para que nós estejamos onde Cristo estiver. Existe uma promessa do Senhor para nós. E Ele quer que estejamos onde Ele está. O Senhor espera por nós. Nós podemos não saber a hora ou a data, mas sabemos que Ele virá. Ele virá para nos buscar. Porque nós confiamos em um Deus imutável, amém? Que sempre cumpre a sua palavra. E enquanto esperamos, vamos passar sim por dificuldades. Momentos em que parece que talvez não vamos mais aguentar. Mas o Senhor nos chama para olhar para Ele. Porque é do alto que vem a ajuda dele. O autor de Hebreus diz o seguinte: mantenhamos nosso olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da nossa alegria, por causa da alegria que eu esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado num lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou, dos pecadores, dos escarnecedores. Ele suportou a vergonha da cruz. Desse modo, se a gente olhar, nós não ficaremos cansados nem desanimados. Hebreus 12, 2 e 3. Se o Senhor suportou tudo aquilo, e o Senhor sabe o que nós podemos suportar, a palavra dele diz que ele não dá para a gente uma luta maior do que a gente pode suportar. E quando estamos no propósito de Deus, os sacrifícios não pesam. Não pesam. Quinta-feira nós tivemos um culto ali com o Isaac, né? Que falou ontem aqui, gente do céu, todo mundo saiu com o rosto vermelho de tanto chorar, de ver que Deus grandioso e maravilhoso, gente. Meu Deus, ele podia passar uma semana aqui contando dos testemunhos daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Basta você ter fé e você crer, porque você já é um milagre. Você está hoje aqui já é um milagre. Não reclame. Meu Deus, tá chovendo, não vou para a igreja. Tá fazendo sol, tá muito quente, não vou porque estou cansado. Sabe, a gente dá tanta desculpa para não servir ao Senhor, para não ir na casa do Senhor. E quando a gente olha aqueles irmãos, e eles não estão tristes não, gente. O irmão Isaac até falou que a perseguição veio para que eles fossem aqueles crentes forjados, sabe? Forjados ali mesmo, para aprender a ser crente. E a nossa fala geral, quando a gente saiu dali do anexo, foi: nós não somos crentes. A nossa vida é muito boa, é muito fácil. Nós não pagamos o preço. Nós não sabemos o que é realmente servir ao Senhor. Deus é soberano. Eu não sei se você é aleluiado o suficiente para voar como uma águia enquanto espera, ou forte o suficiente para correr sem perder o ritmo. Se você está caminhando, esperando pacientemente no Senhor, mas a Bíblia nos garante
que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu declaro sobre a sua vida o renovo do Senhor, o sobrenatural do alto. Amados, enquanto nós esperamos, tem algumas coisas que nós devemos fazer. Nós devemos, primeiramente, ir até o Senhor confiando que Ele vai fazer, acreditando nas suas promessas, se santificando, se separando. Santificação é separar do pecado. Tendo teu tempo com Ele, tempo de qualidade, não é tempo nos holofotes, é tempo de qualidade com Ele, com o joelhinho dobrado, pedindo ao Senhor ou em pé, como você quiser. Isso é importante. Isso é o que Deus vê, não é a tua eloquência, não é, eu tenho doutorado, mestrado, pós-doutorado, né? Eu tenho um amigo até que ele fez doutorado e ele fala assim, Dona Lúcia, eu não sou nada. Deus é tudo. E é isso, Deus é tudo. Deus é tudo em nós. Amados, eu gostaria de chamar a equipe de louvor, vamos nos colocar de pé. Nós estamos falando dessa volta do noivo. Aqui eu sei que na igreja tem muitas noivas e a gente se prepara, né? Quando você vai casar, você arruma a pele, você arruma o cabelo, você emagrece. Você acha que mulher assim sempre precisa emagrecer 5 quilos. Você vai ver vestido, faz não sei quantas provas. Agora tem até profissional para ajudar. Eu vi minha neta, a gente ia para uma, faz isso, faz não sei o quê. Um dia desse eu estava numa lanchonete, vi lá uma mãe com as filhas para experimentar os doces. Você se prepara, você olha, se esforça, vê as flores do casamento. Meu Deus, é um gasto abençoado, mas depois elas ficam lindas. E prepara para isso, se prepara para aquilo. Você fica linda, você diz, eu quero que esse dia seja perfeito. O dia que você vai encontrar o seu noivo no altar. O dia que ele vai estar ali esperando você. Você está perfeita, você está linda, teu vestido está lindo, teu cabelo, o véu, a tua maquiagem, tudo, porque você se preparou para estar com o Senhor. Assim somos nós, devemos nos preparar para esperar o nosso noivo, nosso amado noivo. E aqui eu queria ler Apocalipse 19, do 5 ao 7, que diz assim: Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem ao nosso Deus todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então eu ouvi algo semelhante a um som de grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradavam: Aleluia! Pois o reino do Senhor, o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro com a sua noiva. Sua noiva já se aprontou. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Nós não sabemos a hora que Ele vai voltar. Nós não sabemos quando Ele vai voltar. Mas sabemos que Ele vai voltar. E às vezes nós desanimamos, porque desde que eu entendo por gente, está falando da volta de Jesus. Está próxima. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas Ele vem. E você precisa estar preparado. Você precisa se revestir da autoridade do Senhor que Ele deu lá naquela cruz. Quando Ele ali foi humilhado, cuspiram nele, mas Ele suportou aquela dor e aquela vergonha por nós. Então o nosso papel é nos santificar, é buscar a face do Senhor, é dizer: Senhor, eis-me aqui. Que o Senhor me encontre cheia de fé. Que o Senhor nos encontre com expectativa para a sua volta. Que sejamos quando a noiva se prepara para o casamento. Invista seu tempo com oração, com adoração, com gratidão e com fé.